Olá, meu amigo telespectador, você que tem acompanhado a programação aqui da TV Santa Maria, tem acompanhado os nossos programas, programa ali da Comunidade Batista Vida Nova de Camobi. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui em mais uma programação e com a permissão de você entrando na sua casa através desse meio de comunicação, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade e meditar na Palavra de Deus, na Palavra do Senhor, sobre uma passagem que está situada lá no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos aqui tirar alguns ensinamentos e alguns exemplos, algum modelo de coisas que aconteceram na vida desse homem que nós vamos falar aqui, que talvez você e eu, ao olhar para a vida dele, vamos nos identificar. Talvez você vai olhar e vai dizer assim, olha, minha vida está parecida com a vida deste homem. A minha vida está caminhando para o mesmo rumo, está trilhando os mesmos caminhos. E nós estamos aqui com o propósito de abençoar a sua vida através da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o seu poder, tem poder para transformar as nossas vidas, tem poder para curar os enfermos, para mudar a nossa história. O Evangelho de João, capítulo 5, diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa de Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem válido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Quero dar sequência na leitura depois. Aqui nós entendemos e nós estamos aqui vendo a vida de um homem que estava há 38 anos com uma enfermidade. Talvez na tua vida você não está há 38 anos com uma enfermidade, mas talvez há muitos anos você tenha passado por algumas dificuldades, talvez há muitos anos você tenha vivido numa rotina onde não há mudança e não há uma perspectiva de mudança. E aí você vai me dizer assim: mas pastor, eu estou seguindo o conselho dos meus pais, eu estou seguindo o conselho dos meus avós, da minha mãe, mas isso não tem adiantado, isso não tem resolvido. Nós vemos aqui um homem que já tinha isso como estilo de vida. Eu não consigo acreditar, até não é acreditar o termo, eu não consigo imaginar, me perdoe, alguém 38 anos sendo colocado todos os dias à beira de um tanque esperando o movimento das águas. É quase que é difícil para nós, humanamente falando, assim, 38 anos é muito tempo. É uma vida inteira da pessoa estar ali acreditando que quando as águas se movessem, ele seria curado. O anjo descia, muitas pessoas caíam dentro da água. Eu acredito que as pessoas pulavam quando havia um movimento. De repente nem era o anjo, às vezes caía alguma coisa na água. Se você tem piscina em casa, ou um balde com água, um recipiente, se nós largarmos qualquer coisa na água, ela vai se mover. Não necessariamente aqui, talvez às vezes que a água se movia, era um anjo que tocava na água. E talvez as pessoas pulavam dentro e diziam: olha, eu pulei primeiro, eu sou curado, eu não sou curado. E este homem estava ali, olhando há 38 anos para o mesmo lugar, com a mesma visão, focado na mesma coisa. Ele não teve tempo de olhar para Jesus, nem quando Jesus chegou até ele. Mas o interessante aqui é que o que me deixa feliz nesta passagem é que Jesus ele foi até esta pessoa.
Ele foi até esse homem estava ali e tinha um desejo muito grande de ser curado, porque ele tinha uma fé, e a fé deste homem é uma fé que nos ensina. Por que nos ensina? Porque é uma fé perseverante. Uma pessoa ficar 38 anos à beira de um tanque, dependendo de pessoas, e ainda assim as pessoas não ajudavam, porque ele diz, nós lemos ali que ele falou para Jesus, olha, todas as vezes em que eu tento descer as águas, outro desce antes de mim. Ou seja, todo mundo quer a bênção, ninguém está preocupado em colaborar com as pessoas que estão à sua volta. E este homem nos dá um ensinamento de uma fé sincera, uma fé perseverante. Talvez, como eu disse no início, você tem seguido o ensinamento do seu pai, tem seguido o ensinamento da sua mãe, você tem tido uma fé perseverante, uma fé sincera, mas talvez uma fé mal direcionada. Por quê? Porque este homem estava com a fé direcionada num tanque de água, onde um anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas, mas a sua vida mesmo assim já estava ali há 38 anos da mesma forma. O que me deixa feliz nesta passagem é que Jesus foi até ele. Eu não me lembro de outra passagem na Bíblia que Jesus vai atrás de alguém com interesse de mudar a história da pessoa. Mas este homem, Jesus, chegou até ele. E nós vamos ver que ele não sabia que era Jesus. Ele não sabia nem que era Jesus que havia curado ele da sua enfermidade. Porque Jesus chega até ele e diz assim, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, lhe disse, no versículo 6, queres ser curado? Aí no versículo 7 ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro desce antes de mim. Veja que a fé dele era uma fé, de certa forma, como eu disse, sincera, mas mal direcionada, mas ele estava tão perseverante naquilo, que quando Jesus chegou até ele, ele não olhou para Jesus. Amados, e o que me chama a atenção também é que quando Jesus chega próximo de nós, nós sentimos a sua presença de uma forma especial. Jesus não era um homem qualquer, ele era o próprio Deus que se fez carne e morou em nosso meio e habitou aqui na terra. Mas este homem estava tão cego, de certa forma, naquilo que ele acreditava, que ele não notou a presença de alguém tão importante, de alguém tão poderoso, que podia mudar a sua história. Talvez você que está me assistindo, você, de certa forma, você também tem caminhado dentro das suas crenças, dentro daquilo que você aprendeu. Só que as coisas não têm acontecido na tua vida, você não tem enxergado solução, você não tem enxergado a solução lá no fim do túnel. As coisas parecem que entra dia e sai dia e elas vão do mesmo jeito. Como este homem que estava ali há 38 anos, jazendo à beira daquele tanque, talvez você está com seu casamento, que já há muito tempo que você vem empurrando seu casamento com a barriga, como nós usamos um termo, né? Um termo popular, está empurrando com a barriga. Talvez você tenha visto os seus filhos se perder e você tem empurrado com a barriga também. A sua vida está à beira de um tanque de desespero, um tanque de problemas, e você não tem tomado a posição, mas você continua a acreditar que aquilo que você aprendeu, que as suas convicções, que a sua sabedoria, que o seu conhecimento, ele vai trazer uma transformação para a sua vida. No caso deste homem não foi assim. Jesus olha para ele e diz assim, levanta-te, toma a tua esteira e anda. E a Bíblia diz no versículo 8, no versículo 9, e imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e colocou-se a andar. Aquele dia era sábado. Logo adiante nessa leitura, este homem curado, este homem restaurado, ele encontra os fariseus, ele encontra as pessoas que na época eram os doutores da lei, conheciam a palavra de Deus, o Torá, o Velho Testamento. E para quem não sabe, os judeus, eles guardam o sábado, e até hoje guardam o sábado, eles não trabalham no sábado, porque eles ainda estão esperando a vinda de Jesus no Velho Testamento. E este homem, ele faz algo que era proibido naquela época, que era fazer um esforço físico, fazer qualquer tipo de trabalho.
Ele pega a sua esteira feliz, imagina só, este homem que estava há 38 anos à beira de um tanque, esperando uma resposta, chega alguém e diz assim: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Ele pega, levantou aquela esteira e disse: olha, eu vou embora daqui. Aí os fariseus olharam e disseram assim: para aí, onde é que você pensa que você vai? Você não sabe que hoje é sábado? Nós não podemos trabalhar no sábado, nós não podemos fazer esforço nenhum no sábado. O que você está fazendo? E aí ele disse assim: olha, o homem que me curou mandou que eu carregasse, e agora, de agora em diante, eu vou obedecer o homem que me curou. Você viu que, de certa forma, este homem ainda, ele não olhou para Jesus. De certa forma, este homem ainda estava buscando, estava ainda cego, ainda pensando, quem sabe, naquele tanque, porque ele, quando ele foi curado, ele não... A Bíblia diz que Jesus, ele saiu de perto dele, é claro, mas ele ainda não sabia que era Jesus. Mas ele toma uma atitude, amados, ele toma uma atitude que todos nós devemos tomar. Ele vai para a igreja, ele vai se edificar na palavra, ele vai buscar Jesus. É só nós seguirmos a leitura e nós vamos ver. O homem que fora curado não sabia que era Jesus, pois Jesus se tinha retirado entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora que já estás curado, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Você viu onde é que Jesus encontrou ele? Encontrou ele no templo. Se é nos dias de hoje, nós usamos o termo igreja. Encontrou ele na igreja. Ele foi curado e ele queria edificar a sua fé, ele queria dar sequência na sua caminhada. Por que isso, amados? E por que Jesus disse para ele: agora que já estás curado, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior? Porque o maior milagre é o perdão dos pecados. O maior milagre, aquilo que o Senhor Jesus ele quer fazer nas nossas vidas, é perdoar os nossos pecados. Ele disse: então vá e não peques mais. Continua agora andando, continua essa tua nova vida, mas não faça mais besteira, não faça mais bobagem. Procure obedecer aquilo que você está aprendendo aqui neste lugar, para que não te suceda coisa pior. Por isso, nesse dia, eu quero que você que tem ouvido essa programação, que tem ouvido este programa e que está ouvindo hoje este programa específico, talvez você se identificou com este homem que há 38 anos estava perdido à beira de um tanque, perdido ou com uma fé sincera, com uma fé sincera e perseverante, mas talvez uma fé mal direcionada. Talvez Jesus, assim como este homem, está chegando até você através desse meio de comunicação para mudar a sua história, dizendo a você: levanta-te, segue a tua vida e anda, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E talvez esse mesmo Jesus, eu creio, que Ele quer te encontrar na igreja, adorando a Ele, servindo a Ele e ouvindo a sua palavra. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem, em nome de Jesus.